Então, a equação de Nernst é a equação que leva em consideração, como nós já falamos, não vou entrar em mais detalhes sobre ela, sobre a variação da concentração das espécies eletroativas, tá? De uma célula, de um par redox, né? do par redox, ou a diferença do potencial de uma célula, né? O 0,0592 dividido pelo número de elétrons, o número de elétrons é o número de elétrons transferido durante a reação química, o log da concentração de produtos sobre a concentração de reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes, né? Então, aqui, nesse caso, eu levo em consideração, né? Nesse caso, eu levo em consideração a concentração das espécies eletroativas. Então, lá naquele primeiro caso, nós calculamos o potencial, nós consideramos isso aqui né, são iguais, as concentrações são iguais, concentração de 1, então, logo de 1 esse aqui é eliminado, então eu tenho que o potencial da célula é igual ao potencial do eletrodo padrão. Por isso que nós podemos usar a tabelinha. Né? Agora, quando eu tenho uma concentração diferente, então eu tenho que levar em consideração essa variação de concentração, que é considerada através da equação de Nernst. Tá? Então, vamos ver aquele eletrodo para a medida de pH que eu falei para vocês. Tá? Então, basta mergulhar quantidades iguais, né? A gente chama de quantidades equimolares, né? De quinona, hidroquinona, isso é meio forácido, né? E um fiozinho de platina, tá? Então, eu tenho um eletrodo para pH diretamente dentro da solução. Tá? Tem um eletrodo para pH diretamente da solução. Então, para algumas situações, é bastante útil esse tipo de trabalho. E um fiozinho de platina, só. Então, um fio de platina contra um eletrodo de referência. Seja ele hidrogênio, prata, cloreto de prata, ou seja ele como, por exemplo, o calomelano, tá? Então, nesse caso aqui, esse paradoxo, nós já vimos ali, né? Quinona mais 2H+, mais 2 elétrons, passando para a hidroquinona, né? Então, eu tenho um potencial de 0,699 volts, tá? Então, aqui eu tenho que o potencial, aplicando a equação de Nernst para esse equilíbrio, vai ficar, então, o potencial, né? Que é o potencial padrão desse par redox, ou seja, de 0,699 volts, tá? Menos 0,0592 dividido por 2, que são 2 elétrons, né? Sobre a concentração de produtos sobre reagentes, né? Então, produtos é a concentração da hidroquinona sobre a concentração da quinona, vezes a concentração de íons H+, elevado a 2, que é o expoente aqui da equação. Tá? Então, esta aqui, esse exercício, escreva a expressão da equação de Nernst para a seguinte semi-reação. Então, eu dou a semi-reação a 25 graus, né? E tem um potencial, então é o seu potencial que eu vou usar aqui. Aqui, eu sei que na equação de Nernst vai ser reagentes, concentração de o log, né, da concentração de reagentes, né, elevados aos seus respectivos expoentes sobre... Desculpa, aqui produtos, né, produtos sobre reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, aqui eu vou ter a concentração da hidroquinona, que é o meu produto, né, sobre a quinona, vezes a concentração de H+ elevado ao quadrado, que é o meu reagente aqui, tá? Então, agora ele pede calcular o potencial, tá? Versus o potencial padrão de hidrogênio de um fio de platina mergulhado numa solução contendo 0,01 mol por litro de quinona e 0,0005 mol por litro de hidroquinona, tá? E 1 mol de H+, tá? Então, eu tenho aqui, usando aquela equação, que nós fizemos no exercício anterior, né? Que foi feito nesse exercício aqui. Então, vai ficar o log, né, da concentração de hidroquinona sobre a concentração de quinona vezes a concentração de H+ elevado ao quadrado, né? Então, a concentração de hidroquinona, né, é 0,0005 mol por litro, tá aqui, tá? A concentração de quinona, tá, é 0,01 mol por litro. E o pH, né, a concentração é 1, tá? Então, vai ficar igual a 1 elevado ao quadrado. Então, fazendo as continhas aqui, eu tenho aqui, né, eu tenho aqui o potencial desse eletrodo, né, nessas condições de hidroquinona, né, e 0,0005 mol por litro, e a concentração de quinona de 0,001 mol por litro, e a concentração H+ 1 mol por litro de 0,708, tá? Então, ela pulou de 0,699 para 0,708 volts. Tá? Por isso que é um eletrodo que pode ser utilizado para medidas de pH. Tá? Então, se eu conheço a concentração das duas espécies eletroativas, né, eu posso determinar a concentração hidrogeniônica da mesma forma que eu determinei o potencial da célula aqui. Tá? Calcule o potencial do eletrodo de platina, do exemplo anterior, né? Desse exemplo, quinona mais hidroquinona, mantendo as mesmas concentrações de quinona e hidroquinona. Está faltando um nona aqui, né? Quinona, tá? Porém, a concentração hidrogeniônica é reduzida
para 1 vezes 10 a menos 5 mol, né? Ou um pH de 5. Tá? Então, o cálculo é o mesmo, só que agora a única coisa que eu alterei aqui foi a concentração H+, né? Que lá era 1 mol por litro, agora passou para 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Está aqui, tá? Então, só trocou esse valor. Então, veja, trocou o valor da concentração hidrogeniônica aqui, eu tenho um potencial de 0,412 volts. Então, com o aumento do pH, ocorreu uma grande mudança na variação do potencial. Ele pulou de 0,700 e alguma coisa, 0,706, né? 708 para 0,412. Simplesmente mexendo com o pH, brincando com o pH. Tá? Uma outra situação, então, da aplicação aqui da equação de Nernst, né? É a medida da voltagem de uma célula consistindo de um eletrodo de prata, né, metálica e prata iônica, e o eletrodo saturado de calomelano. Então, o eletrodo saturado de calomelano, o potencial dele é 246 milivolts, né? E o potencial da célula, né, é 0,374 volts, tá? Calcule a atividade dos íons H+ no eletrodo de prata. Aqui, então, é o caso do cálculo da atividade, né? Das espécies eletroativas. Então, eu tenho que o potencial do eletrodo Ag+, o potencial dessa pilha, né, é 0,374 volts, né, mais positivo que o eletrodo de referência, que é 0,246 volts. Então, o potencial da célula é igual ao potencial de referência menos o indicador mais a junção. Como a junção é muito pequena, desconsiderado, então eu tenho que o potencial da célula é igual ao potencial de referência menos o indicador. E o potencial do eletrodo indicador, né, vai ser o potencial da célula menos o potencial de referência, porque eu quero calcular aqui a atividade da espécie eletroativa, da prata, né? Então, o potencial indicador vai ficar o potencial da prata, que é igual a 0,364, mais 0,246, que é o potencial do eletrodo de referência, né? Então, aqui o potencial da célula mais o potencial do eletrodo de referência. 0,374 mais 0,240, ou seja, eu tenho um potencial de 0,620 volts, tá? Então, a semi-reação, o par redox aqui, então, da prata zero, vai ficar prata mais um elétron, né, a redução da prata, passando para prata zero. E o potencial padrão, o eletrodo, o potencial E0 dele, o padrão é 0,799 volts. Então, o potencial da prata vai ser igual ao potencial do eletrodo padrão, menos 0,0592, aplicando então a equação de Nernst, né, sobre 1, por que 1? Porque tem um elétron, né? Tem aqui um elétron, foi transferido um elétron, né? Então, log da concentração do íon prata zero sobre, da prata zero aqui, ó, sobre a concentração da prata metálica, da prata iônica, perdão. Essa aqui é a prata metálica e essa aqui é a prata iônica, tá? Então, eu tenho que o potencial da célula é 0,620 volts, eu calculei aqui, ó. Então, vai ser igual a 0,799, que é o potencial padrão do par redox prata iônica prata zero, tá? Menos 0,0591 log de 1. Por que 1? Porque metal, atividade de um metal, lembra que eu falei na aula passada, a atividade de um metal é 1. E sobre a concentração da prata, tá? Então, aqui fazendo as continhas agora, né, substituindo os valores aqui, eu vou ter que a concentração da prata vai ficar 9,4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aí é só substituir e calcula a concentração da prata nessas condições desse potencial da célula de 0,620 volts, tá bom? Então, essa é uma outra forma de aplicação também da equação de Nernst. Eu mostrei lá naquela aula também um exercício mais ou menos parecido com esse aqui, tá? E esse último aqui envolve, então, um procedimento que é muito utilizado, então, nas reações redox, que é a permanganatometria, tá? Ou a reação do manganês, tá? Então, também é uma reação que envolve o permanganato de potássio em meio ácido, mais 5 elétrons, então passa para manganês 2, mais 4H2O, tá? Então, eu verifico aqui que o estado de oxidação, o NOx do manganês, ele passa, né, da 4 da menos 8, menos 1 da mais 7 para mais 2. Tá? Então, houve uma redução. Tá? E a água, obviamente, então, oxidou. Então, o potencial padrão desse par redox manganês 4 manganês 2 é igual ao potencial da célula, não o potencial líder, o potencial da célula. É igual ao potencial padrão, tabelado, tá? Do manganês 4 para manganês 2, menos 0,0592 dividido por 5, porque são 5 elétrons. São 5 elétrons aqui nesse processo. Aí vai ficar o log de produtos sobre reagentes. São produtos. O manganês 2+, a água, né? A água é 1, então o manganês sobre o manganês 4. E sobre a concentração hidrogeniônica elevado à 8ª potência, tá? Então, a concentração do manganês é 10 a menos 4, tá aqui, ó. Então, substituir 10 a menos 4. A concentração do permanganato, 0,1. E a concentração hidrogeniônica vai ser
Então, 0,1, que aqui eu tenho pH 1, a concentração hidrogenônica é 0,1, elevado a 8, tá? Então, aqui eu posso calcular agora, esse potencial padrão aqui é conhecido, é 1,51, tabelado, né? Pego naquelas tabelas, né? Menos 0,0592 dividido por 5, né? Aqui, fazendo essa continha, vai ficar 100 mil, né? O log de 100 mil é 5, tá? Corta 5 por 5, então eu vou ter que o potencial desse par redox MnO4 para MnO2 num pH de 1 é igual a 1,45 volts. Tá? Agora, se eu fizer as mesmas contas, as mesmas continhas aqui, só que com pH 3, então eu já vou obter um potencial para esse par redox, né, do manganês 4 para manganês 2, né, manganês 4 menos, né, para manganês 2 mais, é igual a 1,26 volts. Tá? Então, simplesmente, brincando aqui com o pH, então, essa é uma reação típica, como aquela da quinona e hidroquinona, que o pH é levado em consideração. Então, a concentração hidrogeniônica é levada em consideração no cálculo do potencial do par redox ou da célula, né, que se quer determinar o potencial. Então, veja que o pH aqui em 1, eu tenho um potencial de 1,45 volts. Um pH de 3, eu vou ter, então, um potencial de 1,26 volts. Tá? Simplesmente mexendo com o pH, então, eu tenho uma alteração, né, correspondente no valor do potencial da célula. E as curvas de titulação? As curvas de titulação são iguais às curvas de titulação que nós já vimos para os outros casos, para a titulação ácido-base, para a titulação de precipitação, tá? É a mesma situação. Então, eu vou ter... Então, as curvas de titulação redox são traçadas, locando o seu potencial do sistema em função do volume do titulante. Como nós fizemos lá aqui nós vamos ter o potencial, né, do sistema. E lá nós tínhamos o pH, ou o pH, né, do sistema, no caso E aqui nós temos, então, o potencial. O potencial padrão, né, o potencial da célula, em função do volume do titulante que eu estou utilizando, tá? Então, a situação é a mesma, tá? É a mesma que nós vimos naqueles casos lá. Uma vez que o potencial no sistema é uma função logarítmica da concentração, ou razão de concentrações, a forma da curva é a mesma para as duas. Qual era a forma que nós falamos? Sigmoide. E aqui também é uma sigmoide, tá? Tá aqui, é o mesmo tipo de curva, tá? Então, nas imediações do ponto de equivalência, há uma variação brusca do potencial. Então, a mesma situação, tá? Então, lá nós tínhamos aquela situação onde o potencial praticamente se mantém constante aqui, em muitas reações em função do tampão no meio, lá, porque lembra do ácido acético, acetato de sódio, né? Aí depois ela quebra o efeito tampão e o pH subia abruptamente. É a mesma coisa aqui. O potencial sofre, digamos, muda bruscamente várias ordens de grandeza até atingir novamente o platô e se manter constante na parte superior agora. Tá? Então, obedecendo sempre a equação de Nernst. Então, nas imediações do ponto de equivalência, há uma variação brusca do potencial nessa região aqui, né? O que permite a determinação do ponto final da titulação. Tá? E, obviamente, o indicador também vai ter que estar presente aqui dentro dessa zona, né? Para que nós mostre o ponto de equivalência. Tá?